A palavra que Deus me deu hoje foi em 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esta palavra, ela muitas das vezes, e a maioria das vezes, ela é lida em ceia, dia de ceia, e você lê essa palavra. Os pastores leem, as pessoas leem, mas a Bíblia ela é ambígua. Então, podemos conjecturar em alguma coisa sobre a Bíblia, não fugindo do contexto original. Lógico que o contexto original ele se aplica à palavra da ceia, a palavra do homem poder participar da comunhão do corpo e sangue de Cristo. Mas, se você parar para analisar, coma deste pão e beba deste cálice. E a palavra de Deus ela fala que nem só de pão viverá o homem. Então, quando a palavra de Deus ela fala que nem só de pão viverá o homem, ela tem o intuito de informar que você não tem que viver também somente das coisas deste mundo, mas também não depender das coisas deste mundo. Então, quando você examina-se a si mesmo, você tem ideia de quem você é, do que você faz, do que você pensa, de quem é você. É fazer um exercício de olhar no espelho e identificar o que tem sido você até o dia de hoje na obra de Deus, o que tem sido você para os seus vizinhos, para os seus amigos. E muitas das vezes nós temos a dificuldade de observar isso. Eu trabalhei um bom tempo em recursos humanos, em recrutamento e seleção, e participava ativamente de entrevistas a candidatos, aplicava provas psicotécnicas, e quando fazíamos uma prova, aplicávamos uma prova que eram 10 questões, que você apenas tinha que pontuar 7 qualidades suas e 3 coisas que você precisa retirar de você que são defeitos. Muitas pessoas entregavam a prova com as 7 qualidades preenchidas e apenas um defeito, ou nenhum defeito, ou dizia que tinha dificuldade de preencher aquela questão. E isso se aplica ao mundo espiritual, isso se aplica ao meio que nós estamos vivendo no dia de hoje. Que as pessoas elas não se examinam. As pessoas elas procuram examinar o outro, ver o que o outro fala. É muito mais fácil eu assistir uma pregação, observar aquela pregação e começar a pontuar as coisas que aquele pregador naquele momento ele falou que de repente não cabe. Mas aquela pessoa ela estava sendo usada naquele momento, ela tinha que pensar as coisas naquele momento, ela tinha que estar numa ligação com Deus naquele momento de ouvir aquilo que Deus estava passando. Enquanto que eu estava apenas sentado, observando o que aquela pessoa está falando. É muito mais fácil eu observar uma obra de arte, que é uma coisa que eu não sei fazer, é pintar, e falar, nossa, mas ele poderia ter feito um verde mais forte. Então nós seres humanos temos esta tendência de pontuar o que o outro faz, mas você fala alto demais. Você é muito nervoso. Você às vezes é inconveniente, você é chato, você. E aí a Bíblia vem dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma deste pão e beba deste cálice. Quando a Bíblia fala de um outro cálice, só que o cálice que Jesus bebeu foi o cálice da dor. Foi o cálice de levar para a cruz os nossos pecados, pecados por pessoas que ainda nem haviam nascido como eu e você. Então Jesus fala de levar, de beber o cálice. Então existem vários cálices. Em Apocalipse fala dos cálices. Cálices amargos. Não tem apenas o cálice da alegria, que é o da Santa Ceia. E quando você come e bebe, existe também um pão de dores. Que você também pode comer o pão de dores, que é aquele pão de sacrifício, que é aquele pão que você consegue as coisas com muita luta. E isso vem a responder, porque a Bíblia fala que o sol nasce para justos e injustos. E se o ímpio ele estuda,
automaticamente ele vai alcançar uma coisa que você que não está estudando não vai alcançar. Mas pela graça do Senhor Jesus, Ele te dá meios. Daqui a pouco vem alguém e fala, meu filho, você quer estudar? Tem uma bolsa de estudo, você já pensou em estudar? Vem te dar um conselho. Então Deus ele te dá vários alertas do que você fazer. Mas principalmente, o foco dessa palavra para mim é que para que você possa comer, seja o pão da alegria, seja o pão de dores, seja o cálice da festa, seja o cálice da amargura, dentro da palavra do Senhor, cada um leva a sua cruz. Então, é para você se examinar. Então o Senhor no dia de hoje, Ele está nos levando, porque nas minhas palavras não existe eu ou você, é nós. Eu nem gosto de ouvir palavras que o pregador ele fala você, vocês igreja, não, nós somos todos errados, somos todos dependentes da glória de Deus, fomos destituídos da glória de Deus e chamados como adoção de filhos. Então nós somos filhos adotados, filhos adotivos, mas que somos recebidos como filhos pelo Pai. Mas que o principal seja examinar a si mesmo. Comece no dia de hoje a ter esse exercício de examinar o que você fala, o que você faz. Não as pessoas, não quem está ao seu redor, não quem fala com você, mas você próprio se examinar. Porque aí você vai sim poder participar do pão e do cálice da festa, que vai ser a festa celestial, que vai ser as bodas do Cordeiro. Essa é a palavra que o Senhor me deu nessa manhã, uma breve palavra, mas que venha estar de encontro ao coração de cada um. Vamos começar a se examinar, para de criticar quem gosta de azul, quem gosta de verde, quem tem uma preferência por algo ou por outra coisa, quem gosta de dançar, quem não gosta de dançar, quem tem tatuagem, quem não tem. Isso é coisa pequena. O que Deus tem, quando você se examina a si próprio, é que você pode meter a mão na arca do concerto. Quando você se examina, você pode entrar no Santo dos Santos. Quando você se examina, você pode ajoelhar e falar assim, eu pequei contra ti, mas a tua graça, ela me basta. A tua graça, ela supre tudo aquilo que eu preciso. Então, quando você se examina, você só tem vantagens. Você sabe que está incapacitado a fazer uma prova e você tendo tempo, você vai estudar mais. Você está incapacitado a cantar, a tocar e você tendo tempo vai ensaiar mais. Mas a Bíblia, como eu disse no início, ela é ambígua. Então ela te dá margem para várias interpretações, tanto espirituais como para estudo. Então a palavra de Deus, ela também tem situações a qual você não pode. Deus está vendo que você não pode, que você não tem a capacidade cognitiva de entender aquilo, e Deus vai lá e te ajuda. Mas Ele quer que você reconheça. Aquela viúva, ela deu tudo o que ela tinha. E Deus recebeu muito mais o que ela deu do que o publicano deu. Aquele homem que estava com a cabeça dele abaixada, dizendo que não era digno de levantar a cabeça para adorar ao Senhor. Ele foi recebido pelo Pai. O ladrão da cruz, quando ele fala, tu não sabe o que fala. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Sabe o que aquele homem fez? Examinou a si próprio. Ele viu que ele não era digno, que o outro era ladrão igual a ele. Ele poderia dizer, olha, eu não cometi os crimes que você cometeu, e eu estou aqui. Ele poderia se defender, que é o que as pessoas fazem. Primeiro elas se defendem. Ele poderia dizer, não, eu não cometi os crimes que ele cometeu, eu não matei ninguém. Barrabás matou um montão de gente. Eu apenas roubei umas galinhas, conjecturando. E não, ele defendeu o mestre. Que ele olhou para aquele homem e viu que aquele homem não era digno de estar naquela cruz porque era santo. Não havia cometido pecados. E aí a gente entra numa margem maior ainda. Os ladrões se conhecem.
Eles sabem quem são, ainda mais numa cidade pequena. Então, o ladrão da cruz e Barrabás sabiam quem eram os ladrões da cidade. Sabiam que aquele homem não havia cometido crime. Até porque a fama de Jesus corria por todos os lugares. Assim que se inocenta alguém, quando alguém fala, não, fulano estava comigo no local roubando. E os próprios ladrões dizem, não, esse cara nunca vi na minha vida. Quando uma pessoa foi acusada em São Paulo de um crime que ele não estava. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não coma do cálice. Não beba do cálice, perdão. E nem coma do pão sem se examinar. Se examinar não significa se condenar. Também não seja uma pessoa exagerada que só vê defeitos em você próprio, porque isso é um passo para a depressão. Não faça isso. Analise-se e veja os pontos que você precisa melhorar, mas existem características em você que você não precisa melhorar, que você precisa apenas aperfeiçoar e usar para o bem. Se você é um cara de atitude, uma pessoa que tem atitude, use para o bem. Tenha atitude de fazer coisas boas. Tenha atitude de ir nos locais levar comida para aqueles que precisam. Levar a palavra. Se você é uma pessoa que sabe cantar bem, e você, mesmo se você não goste de louvores, mas cante uma música que vai agradar as pessoas, que vai trazer mensagens boas. Então, essa é a palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.